Bem-vindos ao curso de Maturidade Cristã. Hoje vamos estudar a visão panorâmica da Bíblia e dentro desta disciplina vamos estudar a parte do Velho Testamento. E, claro, irmãos, a Bíblia é o nosso manual de vida, é o manual do fabricante, é a mente de Deus para nós. E, como cristãos, nós temos que ter a Bíblia como o nosso guia, como o nosso ajudador, como o nosso amigo, como o nosso conselheiro. E para entendermos melhor a palavra do Senhor, nós vamos estudar nesta semana e na próxima o Velho e o Novo Testamento, para podermos então saber como é que a Bíblia foi escrita, como é que ela está dividida, como é que ela se compõe. Em primeiro lugar, algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro de maior tiragem do mundo. Até hoje é o livro de maior circulação, é o livro mais vendido e de maior distribuição no mundo, é um best-seller mundial. Ela foi escrita por 40 autores diferentes, entre 1500 e 450 a.C., o Velho Testamento, e o Novo Testamento entre 45 e 90 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos um período de 1600 anos. Ela já foi traduzida em cerca de 2454 línguas e dialetos. Esta fonte é a fonte das Sociedades Bíblicas Unidas, são estatísticas que datam de 2007, e o objetivo das Sociedades Bíblicas Unidas, que tem como função principal traduzir e distribuir a Bíblia, eles pretendem até daqui a 20 anos ter todas as línguas e dialetos do mundo cobertas com pelo menos porções da Palavra de Deus. A Bíblia foi também o primeiro livro impresso. Quando Gutenberg inventou a impressora, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. E nas traduções em português podemos salientar 3 versões importantes para a nossa língua. A tradução de João Ferreira de Almeida, que foi pela primeira vez publicada em 1748, e é através de Almeida que nós temos a Bíblia em português e não no latim, como existia na altura. A Bíblia para Todos, que é a versão contemporânea em português de Portugal, foi pela primeira vez publicada em 1978 e revista em 1993. E a versão contemporânea para português do Brasil, a nova tradução linguagem de hoje, que foi revista no ano 2000. Estas são algumas das traduções e das versões em português que nós poderemos usar durante o nosso estudo aqui do curso de Maturidade Cristã. A Bíblia divide-se em 2 grandes divisões, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Testamento vem da palavra hebraica chamada Berit, que significa aliança, ou pacto, ou convênio, ou contrato, e foi a aliança que Deus fez com a humanidade, através da sua santa palavra, e é a revelação que Deus traz ao homem para comunhão. Ou seja, quando a queda se dá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, Deus fez um plano para a salvação, para a redenção do homem. E esse plano está contido na Bíblia. Ela fala como tudo começou, como tudo vai acabar, e o fio condutor de toda a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós. O tema principal da Bíblia é a salvação mediante Jesus. O Velho Testamento começa o que o Novo Testamento completa. E esta aliança ou pacto é feita de Deus para o homem. Deus veio ao encontro do homem para o redimir, para o salvar da sua condição de queda, da sua condição de perdido. E através da sua palavra, o Senhor revela a sua mente, revela a sua vontade e revela todo este plano de redenção. Ora, estas 2 divisões do Velho e do Novo Testamento são compostas de vários livros. O Velho Testamento é composto por 39 no cânon evangélico, no cânon católico tem mais 7 livros, e o Novo Testamento é composto por 27 livros. No todo, no cânon evangélico, os 39 mais 27 constituem 66 livros. Portanto, o Velho Testamento reúne-se à volta do Sinai, o Novo Testamento à volta do Calvário, e todos estes livros completam aquilo que nós podemos chamar uma biblioteca divina que nos liga à eternidade. É interessante que Martinho Lutero, quando
pregou as suas 95 teses e faz a sua reforma, não é? Afirmou uma frase que eu considero de extrema importância e que podemos refletir aqui. Ele diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, este é um princípio que desde dos fundamentos desta lição que nós estamos a estudar, eu gostaria que os irmãos refletissem. Qualquer coisa que ouçam em relação à Bíblia, se não for comprovado pelas Escrituras, deve ser rejeitado. A Bíblia deve ser o nosso baluarte, o nosso prumo, deve ser o fio condutor que rege as nossas vidas. É ela que devemos ir buscar a sabedoria para a nossa vivência individual, para a nossa vivência como família, como ministério, e devemos nos assentar e nos aproximar da palavra como sendo a verdade e como sendo o baluarte e o guia da nossa vida. Voltemos então para o Velho Testamento e vamos fazer aqui a leitura do Velho Testamento como se fosse uma história. Okay? O Velho Testamento é composto por várias divisões. Ele teve como autores profetas, estadistas, reis e príncipes, mas teve uma somente. Há uma somente condutora por toda a Bíblia, e essa mente chama-se Deus. Portanto, apesar de existirem estes diferentes autores ao longo dos séculos, nós sabemos que as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus. Por isso as consideramos sagradas. A Bíblia não é apenas um mero livro, não é apenas um livro de sabedoria ou um livro de histórias ou de factos. Ela, de facto, é um livro sagrado que nos revela a vontade e a mente de Deus. O Velho Testamento é então dividido da seguinte forma. Temos os 5 primeiros livros, que se chamam Pentateuco ou Torá, são os livros da lei, escritos por Moisés. Depois, 12 livros históricos, que nos vão contar a história do povo de Israel. 5 livros poéticos ou de sabedoria e 17 livros proféticos. E dentro destes 17 livros proféticos temos 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Iremos ver mais à frente o conteúdo de cada um deles. É muito interessante também percebermos quais são os lugares que passam pelo Velho Testamento. O Velho Testamento começa no Éden, a apontar para Canaã, mas existem vários lugares que passam por esta velha aliança. O Éden, o Monte Ararat, onde a Arca de Noé repousa depois do dilúvio, Babel, com a Torre de Babel, a rebelião dos povos contra Deus, Ur, de onde sai Abraão, o pai da fé, que faz a sua peregrinação até Canaã, o Egito, para onde o povo é levado na altura de José e depois ficam 400 anos escravos, Sinai, o monte da revelação de Deus, onde Deus dá os 10 mandamentos após do êxodo do Egito, o deserto que o povo poderia ter atravessado em 11 dias, mas onde estiveram a andar em círculos durante 40 anos. A Assíria e Babilónia, 2 nações imperialistas que são levadas como forma de castigo, de punição de Deus contra o pecado do seu povo, e Canaã, a terra prometida. Portanto, estes vários lugares, estes 10 lugares, só por si, eles contam-nos a história do que acontece no Velho Testamento. Então, iniciamos aqui com a Torá ou o Pentateuco. Estes 5 livros têm como autor Moisés. Eles cobrem mais ou menos um período de 2040 anos e foram escritos aproximadamente no ano 1450 ou 1410 a.C. Quais são os temas que eles cobrem? Os começos, os patriarcas, a nação de Israel, a lei e a travessia desde o Éden até Canaã. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, ou da Torá, e significa começo. É o livro que nos apresenta Jesus como nosso Criador. Satanás tem um ódio particular ao livro de Gênesis porque o livro de Gênesis revela como é que tudo começou. Inclusive, quem é o nosso verdadeiro inimigo e prediz logo à partida o seu fim. É óbvio que Gênesis vai ser muito atacado por Satanás e muitas vezes as pessoas dizem coisas como a Gênesis é a história da carochinha, é óbvio que o mundo não foi criado em 6 dias, etc, etc, etc.
mas vamos aproximar-nos de Gênesis não tanto como um conto literal ou histórico, mas como a revelação espiritual que Deus nos dá de todos os começos. Como é que começou a raça humana, como é que começou a história de Israel, o que é que aconteceu com a queda, como é que começou o plano de redenção. Esses são os temas principais que nós devemos extrair de Gênesis. E devemos olhar para este livro como o livro da revelação da vontade de Deus para a humanidade. Gênesis divide-se em duas partes. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 11, em que conta como é que Deus criou tudo o que existe, inclusive o ser humano. E nestes primeiros 11 capítulos encontramos a história de Adão e de Eva, de Caim e de Abel e o primeiro homicídio, de Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. A segunda parte de Gênesis vai do capítulo 12 ao 50 e conta a história dos patriarcas israelitas, Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos, que foram os 12 foram o começo das 12 tribos de Israel. Gênesis termina com a história de José do Egito, um dos 12 filhos de Jacó, que leva a sua família, aquelas 70 pessoas da sua descendência, a morar no Egito, e que 400 anos depois sairão do Egito, quando começa o livro de Êxodo. Então, no livro de Gênesis, Deus age, Deus cria todas as coisas, Deus cria os princípios do mundo, Deus cuida das pessoas, Deus mostra interesse pelo seu povo e Deus também coloca os princípios da desobediência e do juízo que há sobre a desobediência. Então, Gênesis dá resposta às grandes perguntas. Quem sou eu? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? E nós devemos de olhar para Gênesis na nossa vida pessoal como um livro que nos mostra Jesus como nosso Criador e nos dá um rumo. Nós, tal e qual como o povo de Israel, nós saímos do Egito e nós estamos em direção a Canaã. O livro de Êxodos mostra-nos Jesus como o nosso Cordeiro Pascal. O livro de Êxodos conta a história do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, a saída dos 400 anos de escravidão do Egito, não é? E tem 4 partes principais. A primeira, a libertação dos israelitas, onde a Páscoa é o fator, é o evento predominante. A viagem até o Monte Sinai. No Monte Sinai, o povo recebe a lei, que é dada a Moisés. A aliança feita com o povo aí no Monte Sinai, os 10 mandamentos, as leis morais, as leis civis, as leis religiosas, e a lei até hoje serve para mostrar à humanidade o pecado e a necessidade de salvação. Portanto, e por fim, a construção de um lugar de adoração para Israel e as leis acerca do sacerdócio e da adoração de Deus. O tabernáculo é dado neste livro e o tabernáculo fala-nos da estrutura da adoração. E o tabernáculo aponta já para aquilo que os profetas mais tarde deveriam a falar sobre Deus vir habitar no coração do seu povo. E não se servir mais de um templo feito por mãos de homens, mas habitar dentro do nosso coração, que é onde hoje o Espírito Santo habita. Portanto, nós tornamos o templo vivo da habitação do Espírito Santo e do Deus vivo. E o tabernáculo já nos aponta para as 3 partes do homem, espírito, alma e corpo, não é? Os atos começavam na entrada da nossa adoração através do nosso corpo, nós entramos nos átrios do Senhor com louvores, depois aproximamos do santo lugar através da nossa alma, na expressão das nossas emoções e, por fim, entramos no Santo dos Santos, no nosso espírito, na parte mais íntima de comunhão com Deus. Então, o livro de Êxodos fala-nos de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Quando o povo sai do Egito, antes de eles saírem, às 10 pragas, não é? Porque Faraó tinha o seu coração endurecido e não queria libertar o povo. Moisés dizia, deixa o meu povo ir, e Faraó endurecia o seu coração e Deus teve que fazer juízo, um juízo duro sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. E as 10 pragas que ocorreram ali neste livro foram de facto históricas e foram reais. E por fim, a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, que traz a morte ao próprio filho
do faraó, o herdeiro ao trono, ela faz uma distinção entre o povo de Deus e os egípcios. E todos aqueles que ungiram as ombreiras da sua porta com o sangue imolado, que aponta já para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, imaculado e imolado na cruz, todos esses foram salvos daquele anjo da morte. Então a palavra de Deus nos conta que naquela noite os egípcios, em todas as casas dos egípcios havia pelo menos um morto. E nas casas dos hebreus todos foram salvos da morte por causa da celebração da Páscoa. A Páscoa é o evento proeminente do Êxodo e ela aponta logo desde ali para a salvação dada por Jesus. A figura central do livro de Êxodo é obviamente Moisés, o homem a quem Deus escolheu para tirar o seu povo do Egito. E é muito interessante observarmos a vida de Moisés. Ela é dividida em 3 fases, não é? Aos 40 anos ele quer fazer a obra de Deus na sua força e mata um egípcio, tem que sair, tem que fugir do Egito por ter a sua própria vida em perigo de morte. Durante 40 anos seguintes está no deserto como pastor de ovelhas. Deus está a tratá-lo ali no deserto. Da mesma forma, Deus nos trata na nossa caminhada cristã, muitas vezes em tempo prolongado, e nós queremos fazer a obra de Deus e queremos ir mais para a frente, mas Deus está a tratar com o nosso caráter, está-nos a preparar para o propósito e para o fim que Ele tem destinado. E nos últimos 40 anos da vida de Moisés, ele de facto exerce o seu ministério e a Bíblia diz-nos que ele foi o maior profeta de todos os profetas. Moisés opera milagres que até hoje são falados, não é? Abriu os mares, o Mar Vermelho. À frente do povo ia uma coluna de fogo, atrás, durante o dia, uma coluna de fumo para protegê-los do sol e à noite uma coluna de fogo para iluminá-los e aquecê-los. Moisés tira a água da rocha, Moisés traz o milagre das codornizes e do maná, e durante 40 anos o povo é alimentado daquele maná. Todos os dias Deus trazia um alimento fresco e assim Moisés é uma figura central e uma figura proeminente tanto na história do povo hebreu como para nós hoje. Moisés é aquele também a quem Deus revela o seu nome sagrado. Eu sou o que sou. E este eu sou o que sou diz que Deus é o Deus dos 1000 atributos. Deus não pode se comparar a nenhum outro Deus. Deus não se pode comparar a nenhuma outra figura humana. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do futuro. Ele é El Shaddai, Ele é o princípio e o fim. E assim, tudo aquilo que Deus se revela, logo desde este segundo livro da Tora, vai depois completar-se com os livros proféticos e no Novo Testamento com a encarnação de Cristo na Terra. E nós sabemos que o nosso Deus, o Senhor Jeová, é o único Deus verdadeiro e é o único Deus a quem nós devemos adorar. Os 10 mandamentos são dados aqui no livro de Êxodo e até hoje é muito importante nós meditarmos nestes 10 mandamentos. Porquê? Porque eles são a súmula não só do nosso relacionamento com Deus, por isso é que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E se nós formos a ver estes 10 mandamentos, de facto, estão nivelados desta forma. Primeiro, apontam para Deus, apontam para cima e depois apontam para o próximo, apontam para o outro. Até hoje, os 10 mandamentos não estão ultrapassados, irmãos. E se nós regemos a nossa vida em função também deles, nós poderemos dizer que estamos no caminho de agradar ao Senhor. Não é no cumprimento da lei que está a salvação. A lei vem apenas para mostrar que há pecado e que nós precisamos de um Redentor, mas o cumprimento da lei também nos aproxima do Senhor. Quando chegamos a Levítico, Levítico é o livro da lei, o livro que revela o Deus Santo e o livro que traz as leis e os mandamentos que o Senhor mandou Moisés dar ao povo de Israel. Nós temos neste livro o livro da expiação. Este livro personaliza Jesus como o nosso sacrifício. Jesus é o nosso sacrifício expiatório. Ele é o sacrifício que foi dado uma vez por todas, por expiação de toda a humanidade, em todas as épocas e tempos. E é muito interessante que a lição principal deste livro é que Deus é santo e Ele requer que o seu povo seja um povo santo,
um povo separado, um povo consagrado. Até hoje, o Senhor requer isto de nós, que nós sejamos um povo separado, consagrado e fiel a Ele. E neste livro encontra-se também o mandamento que Jesus chamou do segundo mais importante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, em Levítico 19, 18. Quando chegamos a Números é o livro dos censos. Há 2 censos separados por 40 anos de história, no tempo em que o povo hebreu andou no deserto, não é? E o livro dos censos fala-nos do livro das peregrinações e é também o livro das murmurações. O livro de Números aponta-nos para o Jesus que foi levantado. É na altura deste livro que acontecem as serpentes que irrompem pelo acampamento e Moisés levanta a serpente de metal, apontando para que Jesus um dia viria a ser levantado na cruz do madeiro. Estas peregrinações que acontecem durante estes 40 anos, porque o povo, quando chega a Canaã, olha para o relatório dos 10 espias que são contrários a Josué e Caleb e decide que não tem condições de entrar na terra prometida. Tem falta de fé, tem falta de confiança na palavra de Deus e decidem recuar. E por causa de decidirem recuar e começarem a murmurar contra o Senhor e contra Moisés, Deus determina que aquela geração não entrará na terra de Canaã. E durante 40 anos o povo anda às voltas no deserto, uma viagem que se fazia em apenas 11 dias. Eles levaram 40 anos até toda aquela geração morrer. E apenas 2 homens daquela geração entraram em Canaã, foram Josué e Caleb. Este livro fala-nos da escola de Deus. E a escola de Deus muitas vezes vai por caminhos de deserto, vai por caminhos de transformação e de moldar o nosso caráter. Nem sempre são os caminhos mais fáceis. Jesus falou do caminho estreito que leva à salvação. E é muito interessante que aqueles 2 homens que entraram, que saíram do Egito e que entraram em Canaã, já não eram novos quando lá chegaram, foram pessoas que permaneceram consagrados, separados e fiéis até ao fim. Então este exemplo é o exemplo que nós devemos tomar para a nossa vida. Não desanimarmos quando as coisas estiverem difíceis, não ficarmos com medo diante dos desafios, mas sermos pessoas fiéis que acreditam naquilo que o Senhor nos diz, na palavra revelada, e sermos fiéis até ao fim. Por fim, chegamos a Deuteronômio. E Deuteronômio é a repetição da lei. É também o livro dos discursos de despedida de Moisés. Ele faz 3 discursos em que ele renova a bênção e a maldição predita na lei. E Jesus citou muitas vezes o livro de Deuteronômio. Deuteronômio aponta-nos para Jesus como o nosso profeta. Contém a relembrança dos 10 mandamentos, contém a relembrança das leis que o Senhor deu, tanto para fins civis como para fins religiosos. E Moisés afirmou a importância do primeiro mandamento, que a Marcos 12, 13 repete: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E de facto é assim, a palavra-chave deste livro encontra-se aqui neste versículo, e o livro de Deuteronômio mostra não só o amor de Deus para com os israelitas, que apesar de terem falhado e apesar de terem levado 40 anos a chegar a Canaã, mas chegaram lá e uma nova geração iria possuir a terra prometida, mas também o Senhor lembra que nós o devemos amar de todo o coração e obedecer aos seus mandamentos, pois só aí está a bênção. De facto, Deus diz mesmo ao povo: eis que ponho diante de ti hoje a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas tu e a tua casa. E esse é o grande discurso que Moisés faz, é o grande mandamento que o Senhor nos relembra, e nós devemos meditar e refletir porque é que os israelitas levaram 40 anos a chegar à sua terra prometida quando poderiam ter lá chegado em 11 dias apenas. Por causa da infidelidade, por causa da murmuração, por causa da incredulidade, por causa da dúvida. Muitas vezes na nossa própria vida, irmãos, nós agimos assim. Deus diz-nos uma coisa, dá-nos uma promessa, e porque não acontece de imediato, nós começamos a duvidar. Será que foi Deus que falou? Será que foi da minha cabeça? Será que?
E por causa de não sermos constantes e perseverantes até ao fim, muitas bênçãos são perdidas. Portanto, com estes 5 livros, que nós possamos colocar princípios base na nossa caminhada cristã. Que o Senhor nos livrou da escravatura, Ele tem uma terra prometida, uma Canaã para nós, Ele nos deu já a sua lei, que agora está no nosso coração, pelo Espírito Santo que vive em nós, e através da obediência e da fidelidade aos seus mandamentos, nós vamos chegar ao destino que Deus nos prometeu e já nos concedeu. Amém? Passemos então aos 12 livros históricos. Os 12 livros históricos contam-nos a história do povo de Israel depois que chega à Terra Prometida. Moisés tinha ficado para trás, agora um novo líder se tinha levantado como seu sucessor, Josué, e logo em Josué 1:8 Deus dá uma ordem muito específica a Josué. Olha, medita na minha palavra de dia e de noite, porque se meditares nos meus preceitos, tu farás o teu caminho ser bem sucedido. E esse é um conselho que o Senhor nos dá até hoje. Medita na minha palavra de dia e de noite. Por isso é tão importante nós estudarmos a Bíblia. Por isso é tão importante nós meditarmos nela todos os dias. Porque ela nos vai dar não só as direções, ela nos vai dar conselho, ela nos vai dar sabedoria para nós sabermos dirigir a nossa vida. Então o livro de Josué, obviamente, conta como é que Josué entrou na Terra Prometida e começa a conquista com a cidade de Jericó. E este livro aponta para Jesus, o nosso capitão. Jesus é o nosso general. Jesus é aquele que vai à frente das tropas. Jesus é o Senhor que nos guia e que nos leva à conquista. Estes autores dos livros históricos foram juízes e profetas, desde a conquista até à monarquia. Referem, inclusive, os 70 anos do exílio babilónico, e referem os 120 anos depois do remanescente que veio do exílio babilónico. Portanto, eles mais ou menos cobrem cerca de 1000 anos, mas nós podemos ver através da história do povo hebraico como é que a bênção estava associada à obediência e a maldição vinha pela infidelidade do povo. Sobretudo no livro de Juízes. O livro de Juízes conta um período pré-monárquico em que não havia ainda rei sobre Israel. Josué já tinha falecido com 120 anos e durante mais ou menos um período 350, 450 anos, levantam-se 15 juízes, homens e mulheres, profetas, sacerdotes, que dirigiram o povo durante aquele período. Estes 15 juízes, os nomes deles são Otaniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gedeão, Tola, Jair, Jefté, Isbã, Elom, Abdon, Sansão, Eli e Samuel, governaram mais ou menos por cerca de 350 anos o povo. As tribos já estavam constituídas em territórios, cada um nos seus 12 territórios, e durante estes períodos existem 7 apostasias, o povo por 7 vezes afastou-se de Deus. Dessas apostasias derivaram 7 servidões, os povos que eles não conquistaram de acordo com aquilo que Deus lhes tinha dito, para tirarem todos os povos que estavam naqueles territórios, porque esses povos iriam servir de tropeço para o povo de Israel. O povo de Israel não foi totalmente obediente nessa direção que Deus lhe deu, poupou muitos dos seus inimigos e esses povos acabaram por se tornar pedra de tropeço para eles. Muitas vezes fizeram alianças, acabaram por trazer alianças de casamento, acabaram por trazer os seus deuses, acabaram por trazer os seus costumes, corromperam o coração do povo de Deus e por causa desse corrompimento de coração, 7 servidões acabaram por se instalar durante estes 350 anos. Esses povos vinham, traziam servidão sobre o povo de Israel, oprimiam-nos, roubavam-nos muitas vezes as suas colheitas, tornavam-nos muitas vezes servos e obrigavam-nos a pagar tributo, e porque não havia um líder forte que unisse as 12 tribos, as tribos acabavam por estar presas destes povos que habitavam naquelas regiões. Estas 7 nações exerceram muitas vezes o juízo de Deus porque o povo se desviava da palavra do Senhor. Mas, pela fidelidade do Senhor, o Senhor levantava juízes destes 15 homens e mulheres e lhes deu 7 livramentos. Então nós vemos aqui um ciclo durante estes 350 anos de 7 apostasias, 7 servidões, 7 nações e 7 livramentos. O livro de Juízes ensina-nos que o povo de Israel só continuaria a existir se fosse fiel a Deus.
E dos juízes mais conhecidos, por exemplo, Sansão é um deles, na própria vida de Sansão vemos este princípio em operação. A própria vida de Sansão é um exemplo deste princípio de desobediência, infidelidade e consequência. As nossas escolhas trazem sempre consequências. Sansão viveu apenas 20 anos e ele poderia ter vivido muito mais, ele poderia ter sido um juiz muito mais aperfeiçoado diante dos dons e dos talentos que Deus lhe tinha dado, se ele tivesse sido sábio e se não tivesse se envolvido com mulheres que não eram do seu povo e que adoravam a outros deuses e que corromperam o seu coração. O exemplo de Sansão é um exemplo de alguém que não soube guardar a sua mordomia, que não soube guardar o seu dom e que não soube exercer a autoridade que Deus lhe tinha dado para ser juiz sobre o seu povo. E, de facto, a palavra de Deus diz que ele acabou por, na sua morte, matar mais inimigos do que na sua vida, mas acabou por morrer muito novo, com apenas 20 anos. Ao contrário de Débora, que é uma das juízas que aparece neste período, é uma mulher que, pela sua condição de mulher, não teria tanta autoridade per se, numa época em que a nação era patriarcal e que normalmente os homens seriam os líderes, mas Débora é um exemplo de alguém que é fiel e que é levantada por Deus como juiz, como profeta. E não só como profeta, como guerreira. Ela vai à guerra debaixo de uma palavra dada por Deus e ela conquista os seus inimigos com a ajuda de um general. Ela motiva o seu povo e reúne um exército e eles conseguem expulsar os inimigos e durante 20 anos a terra tem paz por causa da sua fidelidade e da sua obediência. Então, quer seja um homem, quer seja uma mulher, isso não é importante. O que é importante é nós, de facto, estarmos dispostos a honrar o Senhor com os talentos que Ele nos deu e com a chamada específica que Ele tem para a nossa vida e cumprirmos o nosso propósito. A seguir vem um pequeno livro, o livro de Ruth, que também acontece na altura aqui do período dos juízes. E Ruth traz-nos um exemplo de alguém que não é israelita, uma estrangeira, uma moabita, alguém que era de facto até uma pagã, não é? Adoradora de falsos deuses, e ela se torna uma mulher que está na linhagem de Cristo. Ela torna-se a bisavó de Davi, ela entra na linhagem de Jesus por causa da decisão do seu coração. Faz-nos lembrar lá atrás, no livro de Josué, a heroína Raabe, que por causa da sua disposição em servir ao Senhor e querer conhecer mais a Deus, também entrou na linhagem de Jesus, apesar de ser uma prostituta. E esta mulher Ruth, ela apega-se à sua sogra, ela regressa com a sua sogra para um povo que não era o seu, e ela diz: onde tu estiveres eu estarei, onde tu morreres eu morrerei, porque o teu Deus é o meu Deus e o teu povo agora é o meu povo. E por causa do coração de Ruth, nós vemos o princípio do remidor a operar na vida desta mulher, tal como Jesus se tornou o nosso remidor e nos retirou do pecado e nos resgatou das trevas e entrar numa nova comunhão e numa nova família e numa nova história de vida. Então o exemplo de Ruth é um bom exemplo, ao contrário de alguns outros juízes que não foram assim tão fiéis para com Deus, não é? Mas o exemplo de Ruth é um bom exemplo. Desde o Velho Testamento, Deus tem coração virado para todas as nações e para todos os povos. E desde a história aqui que está a decorrer neste período, Deus já demonstra que Ele está aberto a receber mesmo estrangeiros, mesmo pessoas que não eram da casa de Israel, para o seio de Abraão. Quando chegamos a Samuel, 1º e 2º de Samuel, inicialmente era um único livro, depois foram divididos em 2. Nós começamos então uma nova história do povo de Israel. Termina o período dos juízes. Samuel é o último grande juiz, não é? Samuel, o menino que foi oferecido por sua mãe, Ana, ela desejava ter um filho e consagrou seu filho mesmo antes de ele nascer, e ele cresceu na casa do Senhor, ele cresceu no templo, foi discípulo de Eli e tornou-se o grande profeta e o último juiz do período dos juízes da casa de Israel. E foi, digamos assim, o elo de ligação entre o período dos juízes e o período da monarquia. O livro de Samuel registra então 3 grandes personagens que fazem este período de transição: Samuel, Saul e Davi. Saul sendo o primeiro rei de Israel e Davi, o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, que esse sim foi o reinado áureo da história de Israel. Davi teve todas as tribos debaixo do seu reinado, ele conseguiu unificar de facto a nação.
E Samuel viu este período de transição. Portanto, quando o povo se chega ao profeta e diz: olha, nós já não queremos ser mais dirigidos por ti, porque os teus filhos não são como tu, e quando tu morreres, eles não vão estar ao teu nível, nós queremos um rei como tem as outras nações. O que o povo de Israel estava aqui a fazer, de facto, era uma rejeição do Senhor Deus como rei. Samuel 2,30 diz-nos isso. Não é a ti que eles estão a desprezar, mas é a mim que eles estão a desprezar. E o Senhor diz: eu respeitarei os que me respeitarem e eu desprezarei os que me desprezam. O que o povo não entendeu quando fez aquela transição de uma liderança de juízes para uma monarquia foi que eles estavam a desprezar o Senhor Deus como rei, que trazia justiça. E ao instituírem um rei sobre eles, eles começaram a seguir os passos das nações pagãs ao redor e não se aperceberam que estavam a trocar um sistema justo por um sistema não justo. Tanto o povo como o rei ou os juízes, eles viviam debaixo do julgamento de Deus, porque era Deus quem dava as ordens para a nação. A partir do momento em que o povo escolheu um rei para si, eles perderam os direitos e começaram a haver injustiças. E quando nós chegamos mais tarde ao período das crónicas e dos reis, vemos que houveram reis muito maus em Israel. Não só foram injustos, como levaram o povo a corromper-se e a serem idólatras e a seguirem maus caminhos. Segunda de Samuel é um livro que aponta como Jesus como nosso rei. É a continuação de 1 de Samuel. E neste livro já estamos no reinado de Davi. E Davi é de facto, primeiramente, rei em Judá e depois aclamado rei em toda a nação. É um rei que traz pacificação através das suas conquistas. Ele harmoniza os territórios, ele expande os territórios da nação de Israel. E ele, de facto, por ser um homem de profunda fé e devoção ao Senhor, ele foi capaz de, como líder, ele conquistar a lealdade de todo o povo ao coração de Deus. É na época de Davi que nós vemos o tabernáculo de Davi. E, de facto, a visão que Davi nos dá do tabernáculo, diferente do tabernáculo de Moisés, é uma visão de comunhão e de relacionamento íntimo. A palavra diz que quando ele era pastor e cuidava das ovelhas, ele estava nos campos, não é? E ele seguramente que adorava o Senhor e que tinha comunhão com Deus. É essa comunhão que o torna o herói de Israel quando ele vence Golias. É essa comunhão que o faz o herói de Israel quando ele conquista os seus inimigos. E é essa comunhão que depois o torna um rei glorioso, um conquistador e um vitorioso. No entanto, Davi teve muitas falhas como pai, como marido, e ele arrependia-se piamente dos seus pecados, mas ele teve falhas que levaram maldição para a sua família, levaram maldição para os seus filhos. Ele teve filhos que se revoltaram contra ele, e inclusive o filho que veio herdar o trono era o filho de uma mulher que inicialmente ele cometeu um adultério e cometeu depois um homicídio para ficar com ela. Davi arrepende-se quando o profeta Natan vem ter com ele e diz: olha, tu cometeste um pecado terrível, porque tu não só trouxeste Batseba para contigo, não é? Quando ela era uma mulher casada, como mandaste matar Urias, o marido dela, para ficares com ela. E há uma praga que entra ali como castigo de Deus. Mas o rei Davi tem um coração mesmo humilde e quebrantado. E ele diz: é melhor que eu me submeta ao castigo de Deus do que eu fique debaixo da maldição dos meus inimigos. Então, até aí nessa atitude nós vemos que de facto Davi era um homem virado para o quebrantamento e para o relacionamento com Deus. Infelizmente, os reis que vieram a seguir, nem todos tiveram essa postura de coração. Por isso é que Jesus gostava de ser chamado filho de Davi. E por isso é que até à altura em que Jesus veio, os hebreus desejavam um Messias que viesse da casa de Davi. Porque Davi, de facto, foi um rei esplêndido, foi um rei exemplar, foi um homem que uniu as tribos, que conseguiu, por mudanças por leis civis, por leis religiosas, levar o povo à adoração ao Senhor e a converter-se ao Senhor.
As realizações de Davi impressionaram profundamente o povo de Israel. E por isso eles desejavam, e desejam até hoje, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, um descendente que fosse igual a ele. Quando chegamos aos livros de Reis e Crónicas, 1ª e 2ª de Reis eram inicialmente um livro, assim como 1ª e 2ª de Crónicas, nós vamos ver o período da monarquia. 327 anos de monarquia. E, de facto, estes livros apontam como Jesus como rei. Logo a seguir ao reinado de Salomão, o reino divide-se em dois. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E a partir daqui nós temos 19 reis a norte, 19 reis a sul. E os 19 reis a norte, todos eles, ou a maior parte deles, foram reis maus, que se corromperam, que instituíram a idolatria e o culto ao bezerro em Samaria, e são destruídos pela conquista da Assíria, por causa das suas idolatrias e pecados, em 721. Mas a sul, a Judá, temos também um misto de reis bons e reis maus. E de facto é assim, a história de Crónicas e Reis mostra-nos como nós corremos o risco de nos afastar do Senhor se nós formos atrás de outros deuses, se nós formos atrás de outras crenças, se nós tomarmos conselho com os pagãos. E isto mostra-nos o quê? Que é muito perigoso, irmãos, nós seguirmos o conselho dos ímpios ou sentarmos à volta da roda dos escarnecedores. Temos que ter muito cuidado com quem nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, com quem nós acompanhamos, as companhias que fazem parte da nossa vida, porque assim nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós é que temos que influenciar o mundo e não o contrário. Nós não podemos permitir que o mundo entre na nossa vida, que o mundo entre na igreja, que o mundo entre no nosso sistema de valores e que nos corrompa. Porque o que aconteceu com o povo de Israel foi que eles foram levados ao exílio. Durante várias centenas de anos, Deus trouxe os seus profetas para mostrarem ao povo, se vocês não se arrependerem, o castigo vai vir, o dia do Senhor vai vir. E de facto eles passaram 70 anos no exílio babilónico para se arrependerem. E o que é interessante é que até hoje o problema da idolatria ficou de facto resolvido com aquele exílio. O povo israelita de facto aprendeu que não poderiam adorar mais nenhum Deus a não ser o Senhor Adonai. E infelizmente não aceitaram Jesus como Messias, mas pelo menos eles compreenderam isso. E de facto, quando eles retornam do exílio, estes 120 anos que são depois descritos pelos livros de Esdras, de Neemias, Malaquias, os profetas pós-exílicos, eles de facto demonstram que o povo se arrependeu daqueles pecados e não deixaram que a idolatria e que o paganismo voltasse a entrar na nação. Quando nós chegamos ao período do exílio, temos um livro muito interessante que é o livro de Esther. Ora, o livro de Esther conta-nos a história de como uma órfã chegou a ser rainha, não é? Apesar de nunca mencionar o nome de Deus, nós vemos a mão de Deus a estar ali. E este livro aponta para Jesus como o nosso advogado. Jesus, como nosso advogado, significa que Ele vai estar a interceder pelas nossas causas. Esther é uma órfã que está no exílio babilónico, como tantos outros judeus tinham sido levados para lá. E ela acaba por se tornar a rainha de Xerxes e acaba por interceder pelo seu povo contra o extermínio que é programado, que é previsto por um inimigo que inclusive era o primeiro-ministro do reino, Amã. Até hoje, os judeus comemoram a festa do Purim. E, de facto, o exemplo de Esther é de alguém que, arriscando a sua própria vida, ela intercede pelo seu povo e ela, agindo em fé, agindo no princípio espiritual da intercessão, ela consegue não só salvar-se assim, mas ela consegue salvar todo o povo judeu daquele extermínio. Esdras e Neemias são livros pós-exílio que nos contam o que acontece depois quando o povo retorna a Jerusalém, não é? E apontam como Jesus como nosso restaurador. Esdras e Neemias são contemporâneos, falam de um período de cerca de 100 anos, não é? 92 anos, 100 anos, e eles têm como tema principal o tema da obediência. A reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, as reformas que Esdras, como sacerdote e escriba, faz ali naquele período, não só reconstroem
a cidade e reconstroem as muralhas como símbolo de proteção contra os inimigos exteriores, mas eles fazem o povo levar-se ao arrependimento, fazem o povo levar-se a virar-se para Deus. E a reconstrução do templo, de facto, é muito importante nesta fase, como símbolo daquilo que tinha que ser o centro da vida social e religiosa do povo. Então, estes períodos que nós estudamos, os principais, dos grandes líderes até à monarquia, incluem 4 grandes períodos. Da conquista de Canaã, com Josué, o governo dos juízes, com os 15 juízes que nós vimos, os reis, desde o primeiro rei Saul até ao cativeiro, com a dispersão do reino dividido em 2, não é? Com Saul, Davi e Salomão o reino está unificado, mas depois de Salomão o reino divide-se em 2 e temos Israel a norte e Judá a sul. E depois, por último período, dos cativeiros até ao pós-exílio, temos os governadores estrangeiros. São mais ou menos 70 anos de cativeiro. Os livros proféticos falam deste período. E estes 17 profetas, 5 maiores e 12 menores, têm que ser vistos e têm que ser lidos em conformidade com os livros históricos, porque senão não fazem sentido. E estes livros proféticos, eles apontam sempre também para Jesus. Comecemos, por exemplo, com Isaías. Isaías aponta como Jesus o Messias. Isaías significa salvação. Isaías prega para Judá, para o Reino do Sul, durante mais ou menos um período de 60 anos, durante um reinado de 4 reis, e ele acaba por ministrar tanto para uma geração pré-exílica, como aponta para aqueles que irão passar pelo exílio e até pelo pós-exílio. Isaías aponta para uma época que vai até à nossa era da Igreja. Porque ele prediz o Messias, ele prediz o sofrimento do Messias. Ele mostra como é que o Messias viria e como é que ele iria passar por sofrimento para nos redimir. Isaías é o livro sobre o poder de Deus e sobre a sua santidade perfeita. Nos primeiros capítulos, do 1 ao 39, ele fala sobre a ameaça que Judá está prestes a passar pela Assíria, não é? O profeta insiste que a nação está à beira do desastre por causa do seu pecado. E com atos e com símbolos, ele apela ao povo, ele apela ao rei para se voltarem para o Senhor. Mas, dos capítulos 40 ao 55, nós vemos já a predição de um Judá destruído, de um Judá humilhado, fora do seu país, em desgraça, no exílio. Porque o povo, de facto, não se arrepende, não é? E dos capítulos 56 ao 66, Isaías traz conselhos para aqueles que viriam a voltar depois do exílio, depois dos 70 anos de cativeiro, que iriam voltar a Jerusalém, que viriam a voltar à pátria. E ele aconselha a que vivam com uma vida honesta e justa e insiste para que respeitem o dia do Senhor e que se dediquem à oração e aos sacrifícios que Deus exige. Da mesma forma, esta mensagem é para os nossos dias hoje. O Senhor espera de nós santidade, separação, dedicação, fidelidade e que nós lhe apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo e a nossa vida como sacrifício vivo e que nos dediquemos a Ele. O primeiro e segundo versículo do capítulo 61 foram usados por Jesus quando ele apresentou o seu ministério para anunciar a sua missão ao mundo. Por isso vemos a importância do livro de Isaías até no Novo Testamento e na nossa vida ainda hoje. O profeta Jeremias, que escreve o livro de Jeremias e Lamentações, profetizou para Jerusalém durante 40 anos e acabou por ver as suas profecias concretizadas, porque ele viu a invasão babilónica levar cativo o povo de Jerusalém em 586 a.C. Os livros de Jeremias falam sobre Jesus, o renovo da justiça. É muito interessante que ele, profeta Jeremias, que prevê um tempo no futuro em que Deus faria uma nova aliança, não só com o seu povo de Israel, mas também com todos aqueles que aceitassem Jesus, e nós estamos incluídos aí.
E esta nova aliança estaria gravada no coração das pessoas. Está lá descrito em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Graças a Deus nós estamos incluídos nesse grupo. Mas os dois livros de Jeremias apontam-nos para, de facto, um período muito difícil. Jeremias foi perseguido pelas profecias que deu. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi, inclusive, lançado numa cisterna de lama, e ele não morreu por intervenção de alguém que nem sequer era judeu e que o resgatou daquele poço e que o protegeu dos seus inimigos. Porque muitas vezes, quando nós nos levantamos para proclamar a voz, a palavra de Deus, existem inimigos que se levantam porque não querem ouvir, pessoas que vão resistir, pessoas que vão, de alguma maneira, tentar nos impedir. E nós hoje vemos os cristãos perseguidos por todo o mundo, não é? A cada 5 minutos morre um cristão na Terra. Porquê? Porque o diabo está aí, o mundo jaz no maligno, irmãos, e ele não quer que a palavra de Deus seja anunciada. Portanto, nós, como todos estes profetas, temos de ter consciência que, ao sermos servos do Senhor e ao levarmos a palavra de Cristo às nações, muitas vezes nós vamos ser resistidos, nós vamos ser humilhados, nós vamos padecer as aflições do justo. O Senhor Jesus prediu isso, que no mundo teríamos aflições, mas Ele também nos disse: ter de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando chegamos a Ezequiel, Ezequiel apresenta-nos como Jesus, o Filho do Homem. E o Senhor Jesus gostava muito de utilizar este título para se descrever, não é? Jesus, o Filho do Homem, porque Ele se tornou homem para nos compreender e para ser equivalente a nós, compreender a natureza humana. Ezequiel prediz e fala como Jerusalém seria tomada pelos babilónios em 586, e mais uma vez, através de visões, de ações simbólicas, este profeta ensinou que cada um é responsável pelos seus próprios pecados, cada um é responsável pelas suas próprias decisões, e que todos se devem renovar no íntimo, no coração. Ele esperava que a nação de Israel tomasse uma decisão de se virar para Deus e de começar a viver uma vida nova na presença de Deus. E ele ensinou, porque era, para além de profeta, era sacerdote, que nós deveríamos viver uma vida de adoração e de dedicação a Deus. Daniel é já um profeta estadista que está no exílio da Babilónia. Ele é levado ainda jovem para o cativeiro, e ele está ali na Babilónia durante várias dezenas de anos. Ele inclusive assiste na corte de vários imperadores, não é? Começado por Nabucodonosor até depois Dário. E ele é um exemplo de como nós devemos agir e devemos estar na nossa postura cívica, na nossa postura profissional, na nossa influência para com a sociedade e para com o mundo. Porque Daniel e os seus amigos, eles nunca se corromperam. E de facto as histórias que nós lemos na Bíblia sobre quando os 3 amigos são lançados na fornalha de fogo ardente e quando Daniel depois é atirado aos leões, por não se curvarem e por não se corromperem na sua fé e por não abdicarem do seu culto ao Senhor, eles não foram influenciados, nem se deixaram ser obrigados a adorar falsos deuses. Eles são um exemplo formidável para nós hoje, que nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes Deus não é tido nem achado, Deus não é considerado. Há muita pressão de grupos sociais, pressões profissionais, pressões até familiares, perseguição às vezes até dentro da própria família, e nós não nos devemos deixar ser pressionados por isso, porque o nosso testemunho deve ser puro, deve ser verdadeiro. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são os 12 profetas chamados menores. Não menores porque eles fossem de menor importância, mas porque têm menos quantidade de texto escrito. E estes 12 profetas podem ser colocados em 3 períodos. No período pré-exílico, por exemplo, Amós, Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jonas, Naum e Obadias são profetas menores pré-exílicos, antes do povo ser levado para o cativeiro. Outros são profetas do exílio, como é o caso de Daniel e Ezequiel. Curiosamente, tanto Ezequiel como Daniel tiveram profecias de coisas que ainda estão para acontecer,
eventos que irão acontecer agora na era da Igreja. E depois temos os profetas pós-exílio, ou seja, aqueles que ministraram ao povo de Israel quando eles voltaram, quando o remanescente voltou para Jerusalém. E são esses Ageu, Zacarias e Malaquias. E muito sucintamente eu queria apenas dizer-vos o que é que cada um deles aponta em termos da figura de Jesus. Oséias aponta para Jesus o que encaminha o desviado. Joel aponta para Jesus o restaurador. Amós aponta para Jesus o divino lavrador. Obadias aponta para Jesus o nosso Salvador. Jonas aponta para Jesus a nossa ressurreição. Miqueias, Jesus a nossa vida. Naum, Jesus a fortaleza no dia da angústia. Abacuque, Jesus o Deus da nossa salvação. Sofonias, Jesus o Senhor zeloso. Ageu, Jesus o desejado das nações. Zacarias, Jesus o renovo da justiça. E Malaquias, Jesus o sol da justiça. E quando Malaquias finda, nós entramos no período intertestamentário e durante 400 anos Deus fica em silêncio. Deus não traz palavra profética, Deus não traz nenhuma nova revelação, porque os tempos estavam a ser cumpridos para que viesse o Messias. E quando Jesus vem à Terra e nasce, de facto, ele cumpriu todas as profecias que estes profetas maiores e menores disseram a respeito dele. Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele cumpriu todo o plano de redenção para o homem. Ele foi o nosso sacrifício expiatório. Ele foi a consumação de tudo aquilo que Deus exigia pela lei. E Ele, de facto, foi todas estas coisas. O nosso renovo, a nossa justiça, a nossa ressurreição, a nossa salvação. O Senhor zeloso que cuida de nós. Jesus é demonstrado através de todo o Velho Testamento nestas várias características e Ele cumpre integralmente estes pontos. Para concluir, o período dos profetas cobriu cerca de 500 anos, do século IX ao século IV a.C. A profecia ocupa mais ou menos 1/3 da Bíblia, portanto, são livros extremamente importantes. Os 17 livros proféticos dividem-se em 5 maiores e 12 menores, não por questão de importância, mas por questão de conteúdo de tamanho escrito. E a mensagem profética, ela aponta para vários pontos. 1. A dispersão e cativeiro. 2. A volta do povo escolhido. 3. A vinda do Messias. 4. O reino messiânico sobre toda a terra. Portanto, os livros proféticos, eles não apenas observam e interpretam o que estava a acontecer com o povo judeu na altura, mas eles apontam para a era da Igreja, eles apontam para aquilo que Jesus viria fazer com o Messias, eles apontam inclusive para o fim dos tempos, e eles revelam aquilo que João viria a ver em Apocalipse. E entre o Velho e o Novo Testamento ficam estes 400 anos de silêncio, não é? Do período intertestamentário, em que Deus não fala mais nada, porque já todas as coisas estavam cumpridas. Os últimos 5 livros que vamos estudar são os 5 livros poéticos, ou os livros de sabedoria, e eles tanto têm autores anónimos, como têm como autores o rei Davi, Asaf, Emã, Jedutum, Moisés e o próprio Salomão. Estes 5 livros poéticos tratam do saltério, portanto do livro dos hinos do povo judeu, e tratam também de conselhos práticos e de verdades consoladoras, e inclusive poemas de amor. Estes 5 livros são o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Ora, o livro de Jó aponta como Jesus, o nosso Redentor. Pensa-se que Jó terá sido o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro a ser escrito. Seguramente Jó é da época dos patriarcas. E Jó trata do sofrimento humano, um tema que é contemporâneo até hoje. Porquê é que tanta gente sofre? Porquê é que o homem sofre? E Jó revela-nos o mundo espiritual. Jó dá-nos uma dimensão do que acontece no mundo espiritual e mostra-nos, revela-nos uma pontinha de um diálogo que há entre Deus e o diabo, onde o diabo lança um desafio. E por causa desse desafio, Jó na terra começa
a sofrer padecimentos inexplicáveis. Os seus filhos morrem, a sua fortuna é completamente destruída, ele perde tudo, ele perde a família, só fica com a esposa entra em depressão e não só isso, ele fica cheio de chagas, tem, portanto, uma doença incurável que lhe traz profundo sofrimento. Ele começa a pensar como nós muitas vezes pensamos perante o sofrimento, mas porquê é que isto está a acontecer? O que é que se passa? 3 amigos vêm ter com ele e dão aqueles conselhos de sabedoria popular. Se tu estás a passar por este sofrimento é porque fizeste algum pecado, é porque tens algum problema. E de facto é assim, a opinião dos antigos, como ainda hoje acontece, é que muitas vezes o sofrimento é sinónimo de haver algum erro, algum pecado na nossa vida. E nós esquecemos que nem sempre é assim. Muitas vezes o sofrimento vem à nossa vida para tratar o nosso caráter e para nos transformar, para nos habilitar a novas conquistas e para tornar o nosso caráter mais maleável ao Espírito Santo e para tornar o nosso caráter mais apropriado às vitórias e àquilo que Deus quer trazer para nós e através de nós. E assim, Jó tem um diálogo inclusive com Deus e o Senhor se revela no final do livro e traz, de facto, a revelação do seu poder criador, da sua infinita sabedoria. E a grande lição que nós tiramos do livro de Jó é que, quando ele se submete e se humilha diante de Deus e reconhece o Senhor, ele é restaurado à sua condição, e não só à sua condição primária, mas ele fica ainda melhor. Ele tem mais filhos, a sua fortuna é restaurada, a sua saúde é restaurada, ele intercede pelos seus amigos e eles próprios aprendem uma grande lição de vida. E de facto o livro de Jó traz-nos a grande lição que só o ouro é que resiste ao fogo. O livro de Salmos aponta para Jesus como o nosso tudo. É o livro de orações da Bíblia e são 150 hinos e orações de vários autores que nos levam a vários temas. A divisão do livro de Salmos, do capítulo 1 ao 41, fala sobre o ser humano e a criação. Do 42 ao 72, sobre o livramento e a redenção. Do 73 ao 89, sobre a adoração e o santuário. Do 90 ao 106, sobre os desertos e os caminhos de Deus. E do 107 ao 150, sobre a palavra de Deus e sobre o louvor. Então, há vários tipos de salmos, desde orações, a hinos de louvor, orações pedindo ajuda e proteção, pedidos de perdão, canções de agradecimento pelas bênçãos de Deus, orações em favor do rei e das autoridades, canções para ensinar a praticar o bem, súplicas e muitos outros. Estes vários autores fazem da poesia dos salmos, que utiliza o paralelismo, ou seja, a repetição de uma ideia como forma de expressão, e eles utilizam esta forma de expressão para, de facto, trazer todos estes hinos e todas estas orações, quer ao indivíduo, quer à nação. E Jesus citou muitas vezes o livro de Salmos, não é? Eles foram citados mais de 100 vezes pelos escritores dos livros do Novo Testamento. E até hoje, os livros de Salmos têm sido uma inspiração e têm sido uma forma de devoção e de oração, não só para os cristãos, mas até por pessoas que não conhecem a Cristo, que muitas vezes conhecem os Salmos, em particular o Salmo 23, que deve ser um dos mais conhecidos, ou o 91, pessoas que utilizam estas orações até hoje para expressarem a sua devoção. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares são da autoria de Salomão. Através destes 3 livros nós podemos ver 3 fases da vida de Salomão, não é? O livro de Provérbios é escrito quando ele ainda é jovem, quando ele ainda está devoto a Deus e quando ele faz aquela célebre oração ao Senhor: dá-me sabedoria para eu lidar com o teu povo, para eu liberar o teu povo, porque quem sou eu para levar o teu povo se tu não me deres sabedoria? E Deus concedeu-lhe o seu pedido, e a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais sábio à face da terra. Mas depois, em Cantares e Eclesiastes, nós vemos já outro Salomão. Em Cantares nós vemos o Salomão de meia-idade, em que, através deste livro, faz os seus poemas de amor. E em Eclesiastes nós vemos um Salomão acabado e desiludido da vida, porque, por causa das suas muitas mulheres, a Bíblia diz que ele tinha mais de 300 mulheres e 700 concubinas, essas mulheres corromperam o seu coração e afastaram-no do Senhor.
Salomão acabou por cair no perigo das ambições, do acumular riquezas, do preocupar-se com as coisas deste mundo, do ter muitos cavalos, do ter muitas posses, e porque ele passou durante o seu reinado por período de paz, porque o seu pai Davi deixou o reino conquistado e ele não teve que entrar em guerras, Salomão acabou por fazer alianças com outros povos, alianças que se consumavam através de casamentos. E essas mulheres com quem ele se casava acabaram por afastar o seu coração de Deus. Então, entre o Salomão de Provérbios, em que vemos um livro de sabedoria para uma vida correta, e o Salomão de Eclesiastes, em que vemos a nulidade de uma vida à parte de Deus, existe um período de vida em que de facto Salomão se vai afastando cada vez mais da palavra de Deus. Provérbios aponta para Cristo a nossa sabedoria. É o livro do andar cristão. E eu recomendo, irmão, a que medite em Provérbios todos os dias. Todos os dias. Se ler um capítulo de Provérbios por dia, conseguirá ler o livro todo no mês. E Provérbios é um livro de sabedoria prática, é um livro de moral, é um livro de bom senso, é um livro de boas maneiras. E, de facto, eles vão dar-nos sabedoria para as relações familiares, para as relações com outros, para o comportamento nos negócios, na vida profissional. Há provérbios para todas as ocasiões, desde relações sociais até ao domínio próprio. Eles ensinam-nos a humildade, a paciência, o respeito para com os outros e a lealdade para com os amigos. E eles ensinam-nos principalmente a procurarmos o Senhor, a buscarmos o Senhor, porque Ele é o princípio da sabedoria. O livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, é o livro que aponta para Jesus, o amado da nossa alma. Tanto os judeus naquela altura como os cristãos hoje em dia fazem um paralelismo deste livro, não só entre o amor entre o esposo e a esposa, mas uma metáfora entre Deus e o povo de Israel, ou entre Cristo e a Igreja. Este livro ensina-nos sobre a beleza e a dignidade do amor e o tipo de amor que depois, mais tarde, Paulo vem a falar em 1 Coríntios 13, o amor ágape, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta e que tudo alcança, e o amor que nunca falha. Este é o amor que nós devemos praticar, quer na nossa vida familiar, quer na nossa vida para com a Igreja ou para com o mundo. Amém? Por fim, o livro de Eclesiastes fala-nos de Jesus como a finalidade da vida. O livro de Eclesiastes trata do tema como sem Deus a vida não tem valor. Como sem Deus a vida é nula. Não é no acumular de riquezas ou de sabedoria ou de conhecimento ou de fama que estão as respostas. Porque Salomão conclui neste livro, tudo é uma ilusão, tudo é uma vaidade. O seu otimismo da juventude aqui torna-se um desespero, porque ele de facto reconhece que está desiludido na sua velhice porque se afastou de Deus, porque se esqueceu do seu Senhor e porque descobre que de facto sem Deus a vida de nada vale. E ele aconselha os jovens a procurarem o Senhor e a lembrarem-se do Senhor nos dias da sua mocidade, antes que o corpo volte ao pó. E no final do livro, Salomão deixa-nos este conselho. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isto que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, de tudo o que fizemos até em segredo, seja para o bem, seja para o mal. E este é o nosso conselho para si, meu irmão, que medite na palavra de Deus, que esta disciplina possa trazer revelação dos desejos de Deus para a sua vida e que possa levar a uma disciplina diária de leitura da palavra, de comunhão em oração com o Espírito Santo e de busca dos propósitos de Deus para se cumprirem em todas as áreas da sua vida. Muito obrigado pelo vosso tempo. Amém.